A nossa entrevistada de hoje é a assistente social Lucimar Anello. Ela vem bater um papo com a gente aqui sobre terapia comunitária integrativa. Eu não sei o que é isso, né? Se eu soubesse, eu explicaria antes de conversar com ela. Então, eu vou deixar para Lucimar falar sobre isso e, do lado de cá, nós vamos fazendo as perguntas que eu acho que você aí, telespectador, gostaria de fazer para ela. Às vezes a gente não consegue, né? Às vezes é difícil a gente fazer perguntas. Mas eu acho que uma terapia comunitária integrativa, pelo que eu penso em terapia, deve ser isso mesmo. Eu faço pergunta, ela responde. Ou ela fala e eu fico ouvindo. É assim mesmo, Lucimar? Como que é a terapia comunitária integrativa? Bom dia, Lelê. Bom dia. É mais ou menos isso mesmo. A terapia comunitária integrativa é um projeto que nasceu um projeto de extensão universitária, que nasceu da Universidade Federal do Ceará, para trabalhar as competências. Nós estamos muito acostumados a trabalhar com as carências, né, para olhar só para o negativo. E a terapia comunitária não, ela olha para o positivo. Ela resgata no outro o que ele tem de positivo. Aquilo que o indivíduo, com tanto sofrimento, com tanta dificuldade do dia a dia, tanta luta, ele acaba esquecendo. Que o que ele precisa, toda a força, todo o potencial está dentro dele. Então, na verdade, a terapia comunitária, ela vem para mostrar para o outro que ele pode. Mostrar para ele que toda a força que ele precisa está dentro dele. Na verdade, enquanto terapeuta comunitário, nós somos despertadores de lembrança. É lembrar para o outro que ele pode, que ele é capaz. Então, a terapia comunitária, ela já vem há 20 anos aí sendo trabalhada em comunidades pobres, né? Ela começou na favela do Pirambu, no Nordeste, em Fortaleza, e vem sendo desenvolvida com essa população pobre, né? Onde tem muitas carências. Nós, com a terapia comunitária, nós não vamos trabalhar essa carência. Carência todo mundo tem. Nós vamos lá mesmo resgatar as competências desses indivíduos. E aí a terapia comunitária foi criada pelo psiquiatra, Dr. Adalberto Barreto, que é do Ceará, de Pirambu, né, interior do Ceará. E depois de estudar, de formar na área dele, ele foi para a Europa e fez lá o doutorado, ficou 10 anos na Europa e voltou para o Pirambu. E aí, diante de tanta demanda, o irmão dele já trabalhava na favela, que é um advogado, e havia uma demanda crescente de pessoas com problemas psiquiátricos, problemas mesmo de sofrimento. E o doutor Adalberto foi até a favela e começou, junto com os universitários, ele era na época, ele era professor universitário da Universidade do Ceará e levou os alunos médicos, né, que estavam se formando para medicina, para a favela. Vamos estudar esse povo, vamos ouvir esse povo. E aí começou a ouvir as pessoas. E começou a perceber que a comunidade tinha os problemas, mas a própria comunidade tinha a solução. E aí ele criou a terapia comunitária, que é uma metodologia de acolhimento, para você acolher o outro, para você ouvir o outro, para você resgatar no outro a força dele, né? Despertar nele o poder que ele tem. Lucimar, essa terapia, ela seria uma terapia de grupo? Isso, ela acontece em grupo, né? Reúne-se um grande número de pessoas, né? A comunidade, comunidade, e ali vão sendo trabalhadas as dificuldades, né? Cada um vai trazendo tanto os seus problemas, como trazendo seus potenciais. Então, ali na roda, onde tem sempre um facilitador, um terapeuta comunitário e um coterapeuta, que facilita esse trabalho. E aí a comunidade vai trazendo seus problemas, e ali vão surgindo muitos problemas, muitas problemáticas, mas também vão surgindo N solucionáticas, N soluções, né? Vamos dizer assim, isso. Vão surgindo muitas soluções também para aqueles problemas. Então, a comunidade, o terapeuta comunitário, na verdade, ele desperta esse potencial da população, de trazer as diversas soluções, as diversas
possibilidades. Então, aí o indivíduo chega ali com muitos problemas, só que aí a Dona Maria trouxe uma solução. Eu consegui resolver a minha insônia através de um chá. A outra, através de caminhada, através de ginástica. Olha, foi conversando com um amigo que eu consegui resolver a situação da minha insônia. E ali vão surgindo muitas situações, muitas superações. E aí, a partir desse momento, depois que o indivíduo, que a pessoa coloca os problemas dela, né? Várias pessoas em círculo colocam o seu problema, e aí a gente escolhe um problema para ser trabalhado, para ser cuidado naquele círculo, naquela roda, naquele dia. E aí a gente foca naquele problema, né? E quando o outro está falando do seu problema, a gente vai ouvindo o outro, a gente vai relembrando, né, se remetendo à própria história de vida. Então, ouvindo o outro, ouvindo a história de vida do outro, eu ouço a minha. Né? Então, aí a gente vai trabalhando. Né? O outro vai falando dos seus problemas, das suas dificuldades, né? E a gente vai construindo isso no grupo. Aí um tema é escolhido no grupo e todos os demais, né, quem escolhe é o próprio grupo. Né? Eu escolho o mais importante daquela roda? Não. Eu escolho o que mais tem a ver com a minha história de vida. Né? Então, quando o problema daquela pessoa é trabalhado, automaticamente o problema de todos que escolheram também é trabalhado. Porque se eu escolho o problema do outro, não estou escolhendo o problema do outro, eu estou escolhendo o meu. Lucimara, aqui em Rio Preto, vocês formam um grupo, é um grupo multidisciplinar. Como é composto esse grupo de terapeutas? Isso. A terapia comunitária hoje, para ser terapeuta comunitário hoje, você precisa de uma formação de 360 horas. Quem pode fazer essa formação hoje são polos formadores em terapia comunitária, que são legitimados pela Abratecom, que é uma associação brasileira de terapia comunitária. Com sede aonde? Fortaleza? Não, ela tem sede hoje, que na verdade ela tem sede em Fortaleza. A presidente dela hoje é do Polo de Formação em Terapia Comunitária do Rio de Janeiro. Uhum. Então, na verdade, ela é meio... Está espalhada. Espalhada, isso. Mas veja bem, para ser qualquer pessoa pode ser terapeuta comunitário? Isso. Qualquer pessoa pode ser terapeuta comunitário desde que passe por essa formação de 360 horas. Isso seria uma pós-graduação, uma especialização. Nós chamamos de capacitação, uhum. Porque para você ser terapeuta comunitário, você não precisa ter uma formação anterior. Tá? Então, na verdade, para ser terapeuta comunitário, hoje você precisa ter habilidade para trabalhar com família, já desenvolver algum trabalho social com a comunidade, ser legitimado pela comunidade. Então, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode ser terapeuta comunitário, desde que passe por essas 360 horas de formação, que são 160 horas de formação, onde a gente trabalha teoria e vivências terapêuticas, são 80 horas de supervisão do trabalho e 120 horas de prática. A terapia comunitária hoje ela está alicerçada em 5 eixos teóricos, uhum. Que é a teoria sistêmica, a teoria da comunicação, a antropologia cultural, a resiliência e a teoria de Paulo Freire. Então, nessas 80 horas, são trabalhados esses 5 eixos teóricos. E nas outras 80 horas, são trabalhadas só vivências terapêuticas. Para eu me conhecer, vivências de autoconhecimento, para eu me conhecer, para eu me ouvir, para eu poder conhecer e ouvir o outro. Vamos falar um pouquinho desses 5 pontos, para a gente ter uma noção geral, porque uhum. Eu ouço tanto essa palavra resiliência. Eu escrevo há 30 anos, eu nunca usei essa palavra, eu nunca escrevi essa palavra na minha vida. Eu não sei o que significa resiliência. Uhum. Assim, etimologicamente falando, eu sou meio perdido com relação a isso. Resiliência, a gente costuma falar que a carência gera competência.
Então, tem até uma frase que a gente usa, uma metáfora que a gente usa, que a ostra que não foi ferida não produz pérolas, né? Então, a gente sabe que a ostra, na verdade, a pérola ela é produzida através de um ser estranho, né, que penetra na ostra, e a partir daí, desse contato com esse ser estranho, ela vai criando a pérola. Então, a metáfora que a gente usa, a pessoa que não passou, né, por tantos sofrimentos, tantas dificuldades, ela não produz pérola. Então, todas as pessoas que passam por dificuldades, ela vai criando resiliência, ela vai ficando mais resiliente, né? O segredo não vai ficando teimosa, é isso? É mais ou menos isso. É, persistente. Isso, aquela... persistente, exatamente. Vou ali, isso. Né? Determinado. Isso. O segredo é saber o que fazer, não é encontrar, o problema não é encontrar uma pérola, uma pedra no chão, né? O problema é o que fazer com essa pedra, mais ou menos isso, né? Então, a pessoa de tanto sofrer, de tanto passar por dificuldades, de tanto superar, né, ela vai criando essa força, essa resiliência que a gente chama. E as outras 4? A primeira é a teoria sistêmica, né? Que é aquela questão assim, que eu não olho só para o indivíduo, né? Eu vou sempre saber que por trás daquele problema, daquela dificuldade, tem toda uma situação, tem todo um contexto maior que passa pela questão econômica, pela questão social, né? Então, quando eu olho para o indivíduo, eu estou olhando mais para o macrosistema, para o maior. O que tem por detrás dessa história, desse sofrimento que ele traz para a gente? Que é uma questão muito mais ampla, que vem a questão do desemprego, a questão da droga, que é macro, tá? A questão dos encontros humanos, né? Que é uma coisa que a gente dificilmente leva em consideração, né? Isso. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com o Douglas aqui, não o padre, o dono do Bigorna e do Tradicional Botequim, e ele falou, olha, quando você for num restaurante e não for bem tratado pelo garçom, dá uma segunda chance, porque pode ser que naquela tarde ele apanhou da mulher, ele teve o cheque devolvido, ele bateu o carro, ele caiu da moto. Exatamente. Né? E é bem isso mesmo, é estudar o que está levando aquele indivíduo a ter aquele comportamento naquele momento. Né? É bem isso, é olhar as várias facetas, né, daquela situação. Tá? O outro eixo teórico é a teoria da comunicação. É que todo comportamento tem um ato de comunicação, né? Uma dor no joelho, na parte biológica, uma dor no joelho. O que essa dor no joelho está querendo me comunicar? Né? Ou também... Pode estar dizendo assim, rapaz, você está gordo, dá um jeito de emagrecer. Pois é, exatamente. E nós, às vezes, não ouvimos esses sinais que o corpo nos passa, né? Então, a teoria da comunicação, ela vem nos comunicar isso. O indivíduo que chega, né, para você, assim, todo... com uma situação social bem complexa, né? O indivíduo um adolescente que rouba, por exemplo, o que ele está querendo te comunicar com essa atitude dele? A questão social, né? Como olhar para isso? Então, o que aquele ato está querendo comunicar? É bem isso que a gente estuda na teoria da comunicação. A teoria de Paulo Freire, que é a educação. Que é a educação, né? Que é aquela questão mesmo do coletivo, né? Eu sou rico naquilo que o outro é pobre, né? De estar sempre construindo na horizontalidade, tá? Que eu sou pobre no que o outro é rico, né? E assim a gente vai sempre construindo na horizontalidade, tá? E a questão também da antropologia cultural, que na terapia comunitária a gente trabalha com a multiplicidade, tá? Tudo que vem a gente integra. Tem até uma regra na terapia comunitária que, se em algum momento da terapia comunitária alguém quiser interromper, cantar uma música, contar uma poesia, um provérbio que tem a ver com o que está sendo falado, ele pode interromper e cantar, né? Então a gente integra tudo que é cultura. Porque o indivíduo, nós vivemos numa multiplicidade de culturas, né? De quantas culturas a gente vem, né? Aqui no Brasil, principalmente, né? Você, por exemplo, é Ianello, já é descendente italiano. Você já está trazendo uma cultura italiana para a gente. Exatamente. E a sua mãe? Exatamente, também é italiana? Baiana, do negro, né? Então. É brasileira, mas de origem baiana, né? Negra.
da África, do africano, né? Então é isso, tem o africano, tem o italiano, tem o negro, tem o índio. Então na terapia comunitária a gente tem tudo isso. O tempo todo nas nossas relações nós temos isso. E na terapia comunitária a gente está integrando o tempo todo isso. E sabe? agora, profissionais, vocês são em quantos? Em cada grupo de terapia? Por exemplo, você faz parte de um grupo. É você, a Elza de Curso, né? Isso. São duas... vocês são duas assistentes sociais, duas psicólogas, é isso? Isso, é mais ou menos isso. Hoje nós temos, para desenvolver esse trabalho, nós criamos um polo de formação que se chama Movimento Integrado em Saúde Comunitária. Hoje no Brasil são 44 polos de formação, responsáveis por essa formação em terapia comunitária, que são legitimados pela Bratecom, Associação Brasileira de Terapia Comunitária. E hoje em Rio Preto nós temos o MISC, no qual eu e a Elza de Curso coordenamos, e temos uma equipe que trabalha junto com a gente, que é a Luciane de Freitas, que é psicóloga, temos a Tida, que é assistente social. A Tida é filha do Antônio Braz Bernucci, gente. Braz Bernucci, cara fantástico de Rio Preto, que infelizmente já foi embora. Isso, e ela é tão fantástica quanto o pai. Esposa, mulher casada com Maxwell Exatamente, Martins. Exatamente. E temos também... Pai da Lenina. Pai da Lenina, muito bem. E temos também o Douglas, que é padre, né? Que trabalha na comunidade Mar Adentro. Que também... Mar Adentro, eu gostei desse nome, Mar Adentro. E também faz parte da nossa equipe. Então, esse curso ele acontece, nós formamos uma turma por ano, onde a gente forma esses profissionais para desenvolver esse trabalho. Mas hoje, por exemplo, vocês estão trabalhando com quantas comunidades em Rio Preto? Isso. Hoje, o MISC, nós só trabalhamos com a formação. E nós fazemos rodas de terapia comunitária na comunidade, a gente está fazendo na Unipsico, tá? A gente faz também na Geripe, que é o Hotel de Idosos, aqui de Rio Preto. E vários alunos desenvolvem em toda a cidade. Nós temos hoje na Madre Teresa de Calcutá, que trabalha com moradores de rua, na FRAS, né? Todos os CREAS de Rio Preto já desenvolvem esse trabalho de terapia comunitária. Então, já é um trabalho que está crescendo. E nos bairros? Já chegaram nos bairros? Já. Por exemplo, nós temos bairros carentes em Rio Preto, as pessoas não sabem, mas a gente, tem mais de 60 mil pessoas em Rio Preto abaixo da linha da pobreza. A cidade não é tão rica como a gente gostaria que fosse. É importante você falar isso, Lelé. Por que é importante essa metodologia? Porque, na verdade, o que as pessoas estão muito carentes hoje é de ser ouvida. Então, a terapia comunitária, hoje ela já é uma política pública na saúde mental e também está sendo implantada na saúde, na atenção básica. O governo já, o ministro Temporão, né, o governo... É o governo federal que paga o salário do pessoal que está trabalhando? Isso. Ou é o municipal? Como que funciona? Nesse convênio, em 2009, foi realizado um convênio com o Ministério da Saúde, né, governo federal, para capacitar profissionais da atenção básica dos municípios que possuem o PSF, a Estratégia Saúde da Família. Inclusive, o MISC Rio Preto capacitou 70 profissionais aqui da DRS de Rio Preto em 2009. Esse convênio também aconteceu em 2007 e agora a gente está viabilizando para acontecer também agora em 2011. Então, o governo ele paga os profissionais, ou seja, nos paga para a gente desenvolver esse trabalho com esses profissionais, para formar esses profissionais. E o município ele entra com a contrapartida para pagar o transporte e a estadia desses profissionais. Porque esse curso, Lelé, ele é um curso que acontece em imersão. Então, são 4 módulos de 4 dias. E esses 4 módulos acontecem em sistema de imersão. Um por mês ou seguido? Eles são intercalados, sabe? Geralmente tem um intervalo de um mês. Né? Então, acontece um módulo de 4 dias, que acontece aí no espaço. Hoje a gente está desenvolvendo na Casa do Clero. E lá a gente trabalha várias vivências terapêuticas, onde trabalha o autoconhecimento, né? Por isso que a gente fica em imersão. Nesse processo de imersão vão se construindo redes, sabe? Que as pessoas vão se fortalecendo, um vai conhecendo o outro. Então é onde vai fortalecendo a rede da terapia comunitária.
E aí tem um intervalo de um mês entre um módulo e o outro. E nesses intervalos tem as supervisões, que na terapia comunitária a gente chama de intervisão. Nessas intervisões, a gente vai estar trabalhando, construindo junto com esse profissional que já começou a fazer o trabalho na comunidade, as dificuldades dele. Então, a partir do primeiro módulo, o profissional já começa a desenvolver esse trabalho na comunidade. Aí ele já vem para ser trabalhado, né? Porque vão surgindo as dificuldades, as dúvidas, aí a gente vai trabalhando isso nas intervisões. E geralmente, quando, por exemplo, a equipe, é a equipe que vai para um bairro, por exemplo, para se reunir com um grupo, é isso? Isso. E esse grupo geralmente são quantas pessoas? 10, 20, 40? Isso. A terapia comunitária, ela acontece no número de pessoas, qualquer número de pessoas. Não tem um número definido. Pode acontecer em 4, 5, 10, 50, 100, 200 pessoas. Olha só. Só que o importante frisar é que sempre são em 2 ou 3 profissionais que atuam. Um terapeuta e 2 coterapeutas. Então, é um trabalho que sempre é desenvolvido em duplo. O ideal são 3 profissionais. Tá? Por quê? Porque, na teoria sistêmica, né, para quem já estudou sistêmica sabe disso, a gente está sempre trabalhando com 2 profissionais, porque a gente está sempre trabalhando na observação. Né? Então, enquanto um está atuando, o outro está observando. Né? E também tem aquela questão da ressonância, que quando eu estou trabalhando, eu estou ouvindo a história do outro, eu ouço a minha. Se eu não tiver muito bem trabalhado na minha história, eu vou ter dificuldade de trabalhar a história do outro. Por isso que é importante as vivências terapêuticas, para eu me trabalhar. Primeiro eu preciso me ouvir, me conhecer, para depois eu poder ouvir e conhecer o outro. Ô, Lucimari, para contactar vocês, como que se faz? Tem que ligar aonde? Isso. Nós temos hoje um blog que é MISC, de Movimento Integrado em Saúde Comunitária, MISC Rio Preto. Esse MISC é com K, com C? Com C, de MISC. comunitária. Isso. Tá. MISC Rio Preto, .webs. Webs, com S. Isso, no final, .com. .com. www aqui na frente. Isso. Certo. Aqui as pessoas entram em contato com vocês. Isso. E essas revistas aí? Ou no telefone também, Lelé, 9744 9551. 44 9551. Uhum. Ou 8145 9096. 9096. Vai estar no vídeo aí para o pessoal ver. E essas revistas, o que são? Então, essas revistas aqui eu trouxe para mostrar, Lelé, que isso aqui é o resultado do trabalho que foi desenvolvido nesses 2 convênios da terapia comunitária. Ok. Tá? Então, aqui está todos os polos que desenvolveram esse trabalho, como que está sendo esse trabalho na saúde mental, na atenção básica, e também como que está sendo a terapia comunitária na educação, né? Na assistência social, que também é desenvolvida, e em todas as políticas públicas, tá? Esse aqui também é o resultado do trabalho que foi desenvolvido em 2007, também da terapia comunitária, nesse convênio com o Ministério da Saúde, tá? E essa aqui também é o trabalho que é desenvolvido dentro da Universidade Federal do Ceará. Tá certo. Que é aqui que dá o respaldo para esse trabalho. Que é da onde vem exatamente, a terapia comunitária. Lucimar, surgiu isso. Lucimar, é o seguinte, esse programa aqui chegou no final. Eu acho que a gente passamos o recado, se faltar você me avisa, depois você volta, não tem problema nenhum. Ótimo. Né? E eu só queria lembrar o seguinte, gente, hoje nós olhamos o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, né? E aí as pessoas ficam se perguntando como que negro, ele venceu toda aquela barreira e chegou a presidente dos Estados Unidos. O Obama, a primeira formação dele na Universidade de Nova York, é um cargo, uma profissão, que aqui no Brasil a gente diria que é um ajudador, um facilitador. A profissão dele, ele ia nos bairros carentes, ele foi para Chicago fazer esse trabalho e organizava a sociedade no grupo, né? Chegava num bairro, por exemplo, chegava lá no João Paulo II, pegava as pessoas ali que tinham capacidade de liderança,
levantava os problemas sociais, educacionais e culturais, formatava isso oficialmente e levava para resolver no poder público. Isso. A gente precisa disso no Brasil. E acho que vocês estão fazendo esse trabalho, não também no campo social e econômico, porque vocês acabam levantando, junto com os problemas pessoais, os problemas locais. Isso é muito legal. Como a diferença, Lelé? A gente não leva para resolver no poder público. Quem resolve é a própria comunidade. Que a força, a solução está ali. A solução está então, ali. Então, resgatar essa força da comunidade. É isso que a terapia comunitária faz. Lucimar, muito obrigado. Obrigada. Gente, obrigado. Vamos em paz e fiquemos com Deus.